Já, tem duas carinhas ali embaixo. Que? Ai, o cara, ele tem que estar ao vivo, já tem que estar dentro da sua live. Tá. Agora. Tem que esperar. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para a gente discutir essa temática tão interessante que é falar sobre, né, as relações humanas na contemporaneidade. E hoje eu não estou só, estou com uma pessoa de quem eu gosto muito, um grande companheiro aí de trabalho, o José, que é psicólogo, trabalha comigo. E estamos juntos aqui para a gente discutir essa temática. Boa noite, José. Tudo bem É com isso aí. você? Boa noite, Valéria, tudo bem? Tudo É, jóia. o pessoal tá chegando. Vamos compartilhar a live, pessoal. Encaminha para os amigos, para os colegas a agenda de vocês, para a gente conversar. Tá me ouvindo bem, Valéria? Tá perfeito, tá? Isso mesmo, pessoal. Segue aí o que o José falou para vocês, compartilhe o link da live com o pessoal para que eles possam também participar aqui da nossa live, conhecer um pouquinho mais a respeito dessa discussão que é tão importante. Bom, já iniciei sem me apresentar, né? Muitos aqui que estão participando da live já me conhecem. Eu sou a professora Valéria, sou psicóloga, coordeno o curso de bacharel em psicopedagogia da Unicesumar e também coordeno a área de inclusão, UNIR, Unidade de Inclusão e Recursos Acessíveis, no qual José trabalha comigo, né? É um grande prazer a gente falar um pouquinho a respeito dessa temática, né? Como eu falei, sou psicóloga, sou psicopedagoga, sou mestre em psicologia, tenho algumas especializações na área da educação, na área do desenvolvimento humano, e falar sobre relações humanas em tempos, né, de pandemia, mas o nosso foco não é falar a respeito somente dessas relações neste momento atual, mas a gente trazer um outro olhar também, né, para uma reflexão que vá um pouquinho além deste contexto de pandemia. Até porque, conversando com o José, nós chegamos a essa conclusão, né, José, que é importante que a gente também traga novos olhares, novas expectativas em relação ao momento atual, não é mesmo? Então, eu vou passar a palavra para você se apresentar também, José, para o pessoal conhecer você. Boa noite, pessoal. Valéria falou um pouquinho de mim. E só para complementar, eu faço parte da equipe Unir desde janeiro. Estou com eles desde o dia 27. E sou psicólogo também, sou especialista em saúde mental. E também tenho. Acho que agora vai melhorar. Sou especialista em educação especial também, então já venho desenvolvendo alguns estudos na área. E é isso que a Valéria disse. Hoje o nosso foco, nosso objetivo, não é ficar falando exclusivamente acerca do Covid, dessa situação que estamos enfrentando, mas sim discutir como as relações sociais e humanas estão sendo experienciadas e vividas pelos sujeitos hoje.
na atualidade, né, Valéria? É isso mesmo, pessoal. Eu falei, a gente já vem vivendo momentos que sensibiliza demais, né? Então a gente precisa também trazer este outro foco, este outro olhar. Temos que ter toda essa consciência da problemática, sim, da seriedade que é essa problemática. Não podemos banalizar as situações, mas nós também precisamos começar a expandir o nosso olhar para outros pontos que são importantes dentro do nosso contexto de relacionamento, dentro do nosso contexto social, né? Enquanto seres sociais. E aí vem a nossa primeira discussão, né? Já conversando com o José, que nós estávamos falando como que nós vamos iniciar, né, José, essa discussão. Mas antes da gente passar, eu já vou pedir para que vocês façam um print das telas, joguem lá no perfil de vocês, marquem a gente, tá, pessoal? Vai ser bem bacana aí vocês compartilharem esse momento também no perfil de vocês. É isso mesmo, pessoal. A gente pede que vocês compartilhem, que vocês divulguem, porque é um tema importante, é um tema leve, que a gente precisa discutir e trazer novas ideias e novas questões acerca das relações sociais. E aí, José, eu faço uma pergunta para você. Vamos fazer um bate-papo. O que é relação social para você? Como que você entende essas relações humanas, né? Sim. As relações humanas eu entendo como sendo que a gente faz com o outro nos diversos contextos da nossa vida. Seja na comunidade, na escola, na igreja, na própria família. Então, a relação fica exatamente nesses ambientes, na interação com o outro. Né? É isso aí. Ô, José, o seu áudio está falhando um pouquinho, tá? Enquanto você tenta dar uma organizada, eu vou complementando também em relação ao que você está trazendo, né? É muito importante nós pensarmos enquanto pessoas inseridas num contexto social e que nós nos construímos pelas relações, né? Nós nos relacionamos todos os dias da nossa vida, em todos os ambientes que a gente está inserido. Quer sejam relações físicas ou relações virtuais, nós nos relacionamos na escola, na família, no trabalho, né, no nosso contexto de lazer. Importante para o nosso processo de construção enquanto pessoa. Tá me ouvindo, José? Exatamente. Valéria, me ouve? Tô te ouvindo agora. A Jéssica está colocando para nós que acha que é melhor você ficar com fone. Com fone? Deixa eu tentar, porque está dando retorno. Vamos colocar. E aí, quando a gente pensa, né, nesse processo de construção social, eu pergunto assim, o que que nós estamos hoje pensando, né? Como que nós desejamos essas relações, estes vínculos que são importantes para a nossa construção enquanto pessoa, para a nossa construção e também do que a gente se constrói, né? Como que nós estamos levando este comportamento, estas emoções, os nossos sentimentos para esse relacionamento que de uma forma direta ou indireta eles acabam impactando na gente. Exatamente, Valéria. Pessoal, melhorou? Por favor, comentem, dê um retorno. Melhorou bastante. Que bom. E também, complementando, Valéria, é importante a gente pensar da construção das relações e também a sua manutenção. Como é que a gente tem mantido as relações nesse período? Vamos trazer um pouquinho para agora. A gente tem mantido contato com as pessoas. Como que está sendo, né? Ficar dentro de casa para as pessoas que estão conseguindo se manter próximas e essa relação que se intensificou. Uma relação que antes, por exemplo, não era tão intensa. Como que está agora? São temas importantes para a gente discutir, não é mesmo?
que as mudanças que nós fomos vivenciando nestes últimos anos de construção social, né, de construção cultural, nós fomos mudando um pouco o nosso comportamento em relação a essas trocas, em relação às relações afetivas, às relações que nós vamos estabelecendo dentro do nosso contexto familiar. Então, você vem trazendo algo que é importante a gente refletir um pouquinho, né? Como que está neste momento? E aí eu pergunto, será que nós estamos sabendo como nos comunicar? Estamos abertos para estas trocas que estão sendo estabelecidas dentro do contexto familiar, ou essas trocas não estão nem acontecendo, não é mesmo, José? Porque nós sabemos o quanto que muitas pessoas têm dificuldade, e as dificuldades elas já começam na questão do diálogo. E aí nós temos um pequeno problema também, eu falo que é um problema quando nós não sabemos administrá-lo, né? Que é o uso da tecnologia, porque hoje muitas pessoas elas estão com um olhar voltado e um comportamento voltado para este relacionamento virtual. Então, mesmo quando está dentro de um contexto familiar que é importante, pois é ali que se estabelece, né, toda a forma, principalmente quando a gente pensa em criança, né, é ali que vai se estabelecer um processo de construção, de desenvolvimento, de personalidade, né, de estrutura emocional, né, da afetividade, do saber se relacionar com o outro. Nós acabamos deixando que a tecnologia impacte de uma forma muito negativa, porque nós deixamos de nos relacionar, né, fisicamente com o contato, olho no olho, e muitas vezes nos relacionamos pela tecnologia, pelo celular, né? Muito comum, às vezes eu ouvi, inclusive na clínica, pais que falam assim, eu preciso mandar mensagem para o meu filho para ele me ouvir, né? Então, isso é algo que é muito mobilizador, que nós precisamos realmente trazer este período, né, de um momento que está nos exigindo um contato maior e refletir quais são estes valores, né, o que nós pensamos em relação a esta construção e o nosso papel nessa construção, porque às vezes nós vemos muitos pais inseguros, perdidos, não sabem muito bem como lidar com o comportamento do filho, em especial neste momento que está tendo um contato maior com este filho, mas nós percebemos também que ali os vínculos estão frágeis, né? Os vínculos muito fragilizados, então eles têm uma dificuldade que vão desde a dificuldade em conversar, em se relacionar, e até mesmo a própria dificuldade no toque, né? No vínculo afetivo, no abraço, no beijo, de eu conseguir ali oportunizar momentos e situações que sejam prazerosas para todos os membros da família. Exatamente, Valéria. O pessoal tá falando que tá dando eco, tá dando retorno. Eu não sei, gente, o que tá acontecendo. Mas se vocês estiverem conseguindo me ouvir e entender, a gente continua assim. Valéria, você me ouve bem? Perfeito, para mim está bem. Às vezes um pouquinho de eco, mas dá para ouvir bem. Tá. Então, só para seguindo esse mesmo pensamento, Valéria, os vínculos estão fragilizados, não é de hoje. Parece que isso, o que aconteceu agora, só foi algo que trouxe para fora isso, para as famílias pensarem. Não tem para onde fugir mais. A gente precisa entender como estão essas relações, como você disse, a questão da tecnologia, né? Hoje, com o acesso das crianças aos celulares, aos tablets, como que fica dentro de casa, né? As próprias relações. Será que as famílias estão se relacionando efetivamente com os filhos, uns com os outros, não é? Então, e vai nessa lógica dos recursos da tecnologia e dos limites também, né? E a gente precisa pensar assim, José, que neste primeiro momento, as famílias elas precisam voltar a resgatar de fato qual é o seu papel, né? O seu papel e a sua função familiar dentro deste contexto. Quando nós pensamos, e aqui a gente pode pensar em várias formas de relações dentro de um contexto familiar, né? Relação pais e filhos, a relação entre irmãos, a relação entre marido e mulher,
mulher, né? A relação entre os outros membros que fazem parte desta constituição familiar, mas que não, né, coabitam ali no mesmo lar, mas que também sofrem interferências, né, deste contexto familiar. Então, todas estas relações, elas precisam ser resgatadas na tentativa de você conseguir compreender qual que é o seu papel. E aí, primeiro de tudo, a gente refletir em cima, né, que a família, ela tem uma função social muito importante para o processo de desenvolvimento, tanto da família, né, como um todo, mas o processo de desenvolvimento das crianças em especial, né, entendendo que a família, ela vai ser responsável, ela é um local de pertencimento, é ela que vai contribuir para esse processo de crescimento que esses filhos vão precisar desenvolver, é ali que eles vão ser frustrados, né, é no contexto familiar que eles vão aprender a lidar com as diferenças, é no contexto familiar que eles vão aprender a ser solidários, né? Vão aprender a ser um pouco mais humanos, empáticos. E hoje nós vemos o quanto que a falta de empatia, ela vem comprometendo e atingindo várias outras esferas, né? Esferas que vão além do contexto escolar, esferas que vão atingindo o contexto social, né? O próprio trabalho, porque querendo ou não, estas crianças que estão vivenciando essa construção hoje, esse desenvolvimento hoje, serão os adultos de amanhã. Os adultos que vão se relacionar, que vão ou não constituir uma família, mas vão fazer parte desse mundo social adulto. E aí vão trabalhar e dentro destes contextos também estarão envolvidos com os relacionamentos. E muitas pessoas hoje, a grande dificuldade nas relações se dá pela dificuldade das trocas, né? De estabelecer as trocas entre as pessoas, estabelecer os limites, saber até que ponto estas pessoas elas podem ou não, né, interferir, elas podem ou não compartilhar, elas podem ou não invadir o outro. Então, tudo isso é muito importante para que a gente reflita também na nossa postura. A nossa postura hoje, ela resulta no comportamento, no desenvolvimento dos nossos filhos, que, consequentemente, vai resultar nos adultos que farão parte do contexto social que nós estamos, né, envolvidos. E nós cobramos muito, falamos muito, né? Ai, como que vai ser o mundo mais para frente? Como que vai estar a nossa sociedade? A nossa sociedade está cada vez mais difícil. E aí eu questiono, né? Será que nós não temos também uma grande parcela de responsabilidade para que essa sociedade esteja ou não melhor no futuro? Não é mesmo? Exatamente, Valéria. E também é importante, seguindo nessa lógica, que a gente pense que não é de hoje que já é discutido como os relacionamentos estão fragilizados. Não vamos teorizar aqui a nossa conversa, porque é um bate-papo, mas a gente pode fazer, por exemplo, um resgate ao Bauman, que já trabalhava. Eu já ia falar, a gente não precisa falar de Bauman, né? Mas não tem gente não falar de Bauman. Não tem como. Só fazendo um rápido resgate, a gente vê o quanto os nossos relacionamentos são líquidos e, da mesma forma com que muitas vezes eles se constituem, eles também se rompem, né? Então, assim, o que está acontecendo com nós enquanto sociedade? Então, esse é realmente um momento para a gente pensar e conversar sobre isso. E quando você fala, e quando você traz sobre a família, o papel que está constituindo, formando crianças que serão futuramente sociedade, isso é muito sério. Porque se inicia dentro de casa, não é mesmo? É isso mesmo. E aí eu gostei muito aí quando você traz Bauman, né? Porque ele fala justamente sobre isso, dessa sociedade de consumo. E o quanto que essa sociedade hoje, né? Que essas relações, elas estão líquidas, está frágil, né? Sociedade líquida, como a professora Márcia Previato, participando aqui da nossa live, comentou. E é isso mesmo, é uma sociedade líquida. Nós vivemos muitas vezes muito preocupados com este consumo.
E aí nós esquecemos, às vezes, de trazer um pouco deste olhar para esse ter, né? Para esse ser presente, inserido. E muitas vezes nós levamos para essa necessidade do consumo as nossas angústias, as nossas incertezas, a nossa dificuldade em lidar com os nossos conflitos. E aí eu pergunto, né? Eu consumo ou são os bens, né? São os objetos que nos consomem? Porque é mais ou menos esse olhar que a gente precisa ter. Recentemente eu, inclusive, ouvi uma palestra do Karnal e ele traz também um pouco desse olhar, né? Que a nossa sociedade hoje, ela está muito fragilizada. E aí, quando nós falamos dessas relações virtuais, não é somente uma crítica em relação aos vínculos frágeis, mas é algo para que a gente pense, né? Porque nós precisamos usar o recurso da tecnologia a nosso favor, né? Então a tecnologia, ela precisa ser uma ferramenta, ela é importante sim, né? Ela é necessária sim, não tem como nós vivermos hoje dentro, né, de um momento histórico onde se fala da quarta revolução industrial, a era dessa tecnologia, e aí nós precisamos realmente entender que essas ferramentas, elas precisam vir como recursos para somar para a nossa construção enquanto sujeito, enquanto, né, uma ferramenta para um processo de desenvolvimento, mas muitas vezes nós acabamos deixando com que os recursos, a tecnologia, as ferramentas, a gente passe a servir esses recursos, né? E não os recursos a vir a nos trazer uma qualidade de vida. A professora Mara também participando disse ali, né, a coisificação, realmente, hoje a gente percebe que as relações, elas estão frágeis demais, né? Como se fossem coisas, a gente acaba não conseguindo ver o real valor do outro, do indivíduo, respeitando ele com as suas particularidades, com seus gostos, comportamentos, desejos, sonhos, não é mesmo, José? Exatamente. E essa coisificação, como a Mara colocou, muito importante, me faz pensar em como a gente também descarta as relações com uma facilidade de como se fosse realmente um objeto. E aí que, ao meu ver, mora o perigo. Porque quando eu me relaciono com o outro, quando o outro se relaciona comigo, há uma entrega. Há uma troca, certo? Então, se eu coloco isso numa posição de descarte, isso é problemático. A gente tem que trazer um olhar, um senso um pouco mais crítico para essa situação de que são pessoas com pessoas, em trocas, em diálogos, né? E em relações que estão sendo construídas. É isso mesmo, José. Você falando sobre esse descarte das relações, eu estou aqui lembrando e vendo que nós acabamos no nosso cotidiano deixando, né, que a nossa vida, que o movimento social que a gente está inserido, trabalho, as nossas dinâmicas pessoais, acaba fazendo com que a gente não consiga, às vezes, ter essa manutenção. E muitas vezes essa manutenção, ela acaba não sendo feita porque nós temos também uma dificuldade nesse estabelecimento de vínculos. Então, nós precisamos, enquanto adultos, enquanto pessoas que já, né, vivenciamos o nosso processo de construção de personalidade, mas nós temos um compromisso, uma responsabilidade muito grande com a formação das crianças que estão sob nossa responsabilidade, para que nós vamos refletir no nosso comportamento, tentar levar uma construção melhor em termos dos nossos relacionamentos, para que a gente possa ser modelos para a construção destas crianças que vão se relacionar e precisam desenvolver, inclusive, a questão da empatia, né? Exatamente. E fazendo um resgate ao título da nossa conversa aqui hoje, o nosso mundo contemporâneo, como você já pontuou, é o nosso mundo atual, é a sociedade que a gente vive hoje, é uma sociedade que não espera. É um tempo em que não há paciência. Então, essa construção da personalidade das crianças, esse tempo que é demandado, muitas vezes os pais, os responsáveis, não têm condições de estar ali integralmente para fomentar
a construção da personalidade, da empatia. Por quê? Porque a gente faz um retorno, como você disse, ao nosso sistema, que exige que os pais fiquem fora de casa, que trabalhem os 3 períodos, muitas vezes, né? Então, quando que vai sobrar tempo para a construção de uma relação, um vínculo mais forte, um vínculo muito mais consistente, não é? Então isso é algo muito peculiar do nosso mundo contemporâneo, da nossa sociedade hoje. E, ao meu ver, é algo, como você disse, que a gente tem que pensar, porque é problemático, né? A gente sabe, como você disse, que é importante que os recursos tecnológicos, mas sempre também entendendo os limites, né, Valéria? Isso é importante. Sim, até porque nós temos que ter este olhar, e eu vejo que o nosso desafio maior, Zeca, porque nós somos, eu, né, você não, você é mais jovem, mas eu sou de uma outra geração, uma geração onde a tecnologia, o celular, o computador não fazia parte da minha realidade. Quando isso foi fazer parte da minha realidade, eu já tinha todo um processo de construção de personalidade já desenvolvido. Então é muito mais fácil para que eu consiga fazer esta análise do que um adolescente que está vivendo hoje, né, dentro deste contexto de tecnologia, e que estes relacionamentos virtuais, que para eles parecem ser relacionamentos sólidos, né, relacionamentos seguros, relacionamentos que infelizmente eles dão ali a ilusão, né, a ilusão de intimidade, ele dá a ilusão do estabelecimento de vínculos, tá? Então, eu vejo que este é o grande desafio nosso, enquanto profissionais, da área da psicologia, da área da educação, enquanto sujeitos dentro deste contexto social, enquanto pessoas mesmo, né? Enquanto mãe, pai. Então, nós temos um grande desafio, que é conseguir levar esta compreensão de como que a tecnologia ela pode sim vir a ser uma grande ferramenta, né, uma ferramenta importante dentro deste processo aí dessa vida em sociedade hoje, mas nós também precisamos levar para eles, né, que propor, desenvolver dentro dessa Constituição que estas ferramentas, quando a gente vive em função, né, delas, é por meio das redes ali de bate-papo, são os relacionamentos virtuais, os jogos, né, que hoje é muito frequente dentro da vida do adolescente, ele acaba fazendo com que estas relações ali, elas sejam cada vez mais frágeis, e o que é um grande perigo, né? Algumas pessoas têm uma fragilidade emocional e que acabam sofrendo com as questões que podem acontecer dentro desses relacionamentos virtuais. Vamos pensar aqui em especial aquelas pessoas que se relacionam de forma afetiva por meio das redes sociais, tá? Então nós sabemos dos riscos, nós sabemos o quanto que algumas pessoas se aproveitam dessas situações e algumas pessoas se fragilizam emocionalmente de uma forma que pode vir inclusive a desenvolver patologias como depressão. Então nós temos sim que buscar o quê? O equilíbrio, né? Então, como eu falo, não é que a tecnologia é ruim, não. O que está ruim é a forma como nós lidamos com ela. Então somos nós que precisamos refletir, estabelecer os limites e conseguir manter este equilíbrio para que ela nos sirva, né? E não nós virarmos o objeto dentro desta relação virtual. Exatamente, Valéria. E eu até lanço aqui para vocês um exercício para vocês pensarem a partir de hoje. Às vezes a gente está com os amigos, a família, seja dentro de casa, ou seja em algum restaurante, e a gente se percebe rodeado de pessoas, amigos, familiares na nossa mesa, mas a gente não abandona o celular. A gente está em relação com outro virtual e deixando uma relação presencial ali vazia. Então, o que está acontecendo? Por que a gente não desfruta do momento que a gente está? Por que a gente não consegue compartilhar desse momento com essas pessoas e esquecer a tecnologia? Esquecer esse objeto celular que hoje a gente não vive sem.
Se a gente fizer um exercício e pensar quantas horas por dia eu fico sem meu celular, é preocupante, porque em todo momento nós estamos com um aparelho do lado. Então isso também fragiliza as relações presenciais. Porque assim, ao meu ver, como a Valéria disse também, concordo, é um pensamento que a gente já conversou junto, já trocamos ideias. A tecnologia, ela é muito essencial. Inclusive, pessoas que se conhecem, se tornam amigas, ou até parceiros, namorados pelo celular. Mas nada substitui a presença. O afeto, o vínculo real e presencial. Então a gente não pode deixar isso se perder no mundo contemporâneo que a gente está vivendo hoje. Não é, Valéria? Isso mesmo, José, até porque são estas relações e as diferenças que são estabelecidas dentro deste relacionamento, e aqui nós não estamos falando somente de relacionamento afetivo, né? Vamos pensar num relacionamento em todos os contextos. Mas são estas relações que vão fazer com que a gente se desenvolva. E aí, quando eu falo em desenvolvimento, eu estou falando em todas as áreas também, desde o nosso desenvolvimento cognitivo, intelectual, ao nosso desenvolvimento emocional, nosso desenvolvimento social, afetivo. São por meio destas trocas, e quando a gente fala em relação, em trocas, envolve, né, o olho no olho, o toque, é você realmente saber como conversar. E aí o que a gente observa? Que nesses relacionamentos, eu gostei muito do seu desafio, né? Porque realmente quando a gente sai e começa a observar, você vai num restaurante, tá todo mundo, né? Você tem 5 na mesa e 5 no celular e ninguém conversa. Então isso é muito comum. Se vocês começarem a observar, vocês vão ver, né, a mesma coisa que nós, enquanto psicólogos, observamos dentro dessas relações sociais. Mas a gente precisa entender assim, por que é tão difícil, às vezes, para mim, conversar, né, com meu esposo, com meus filhos que estão em casa? Por que hoje, neste momento, vou trazer aqui novamente de uma forma breve a questão da pandemia, mas por que hoje, onde nós precisamos estar recolhidos, né? Nós vivemos um momento de quarentena, onde temos que estar mais próximos, nós observamos que muitas famílias estão tendo dificuldades e muitas famílias estão vendo como oportunidades. Algumas famílias entendem como um distanciamento, porque não conseguem, às vezes, ficar nesta relação macro, né, onde envolve outros membros familiares, mas outras, dentro do seu contexto mais restrito, né, de família, ali, pai, mãe, irmãos, eles começaram também a descobrir coisas novas, né, conhecer um pouco mais a respeito dos filhos, do que o filho gosta, do que não gosta, né, assistir filme junto, estabelecer diálogos e conflitos, porque os conflitos fazem parte da construção humana, né, das relações. Nós crescemos com o desequilíbrio, né? Vou trazer um pouquinho de Piaget aqui. Então, Piaget fala isso, que o nosso desenvolvimento cognitivo é o desequilíbrio que faz com que a gente aprenda mais. Então, estas trocas afetivas, elas são importantes. E a comunicação, o relacionamento, quando ele fica somente dentro dessa esfera virtual, ela acaba impedindo que a gente avance, né, em todas as nossas possibilidades. Ela impede que a gente discuta novos pensamentos, que a gente compreenda um pouco mais em relação ao que está acontecendo no nosso mundo. Ela nos impede de ouvir o que os nossos filhos estão falando, até para que a gente consiga entender, será que eu consegui desenvolver o raciocínio moral do meu filho, né, da minha filha? Será que eles estão aí preparados para ir para este contexto social que vai fazer parte da vida dele, a gente querendo ou não, né? Eu já estou nesse período de filhos adultos, então a gente querendo ou não, os nossos filhos vão crescer, vão sair de casa, e aí, como que vai ser? Né? Será que nós conseguimos realmente fazer com que eles desenvolvessem as suas características que são necessárias e importantes para que eles possam viver dentro deste contexto social de forma harmônica, de forma adequada, que eles façam e cumpram realmente o seu papel enquanto sujeito inserido nesse contexto? Então nós temos que
refletir, pensar assim, qual que é o nosso papel, e aí eu retomo, né? É dentro da família, é dentro da escola, somos nós profissionais, somos nós família, pais, então nós temos que refletir acima de tudo na nossa postura, né? E aí vem, ó, né, um pensamento socrático, se eu estou enganada, me corrija, Zeca, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Então a gente precisa se conhecer para que a gente possa, de fato, levar novos conhecimentos ao outro. Então, acho que um dos grandes pontos aí é nós buscarmos este conhecimento. E aí eu já vou passar a palavra para você, mas eu só quero trazer um ponto aqui, antes que eu perca ele, mas é de nós olharmos um pouco para também nos respeitarmos. A gente está sempre buscando muito essa perfeição, né? A gente às vezes não permite que a gente erre, que a gente sofra, e não vai ser todo dia que a gente vai estar bem, não é mesmo? Isso faz parte das relações. Isso. É isso mesmo, Valéria. É importante você pontuar isso, porque a nossa sociedade tem uma visão de um recorte de nós enquanto sujeitos. Ou seja, a gente tem que estar bem, a gente tem que mostrar felicidade, as nossas relações com os outros precisa sempre estar bem, e não é assim. E quando a gente introjeta, a gente coloca isso dentro de nós, de que a gente tem que agradar a sociedade o tempo todo, isso causa um conflito entre nós, não é? Então, isso que você disse é muito importante da gente voltar esse olhar para nós. Antes de qualquer relação, antes de qualquer interação com o outro, a gente tem que ter uma relação com a gente mesmo. A gente tem que se conhecer acima de tudo, né? Acima de tudo, porque só assim eu me relaciono com o outro. Sim. E a gente precisa também se permitir, né, José? É o que eu falo sempre, a gente se conhecendo, você vai saber, não, este é o momento onde eu preciso ficar só, este é o momento onde eu preciso parar para ler um livro, este é o momento onde eu quero fazer tal coisa com o meu filho, e você ir se permitindo também a falar não, né? A saber até que ponto você pode ou não se comportar. Só que a gente precisa ter, primeiro, todo esse conhecimento e este respeito. E como você falou, a sociedade cobra muito realmente, né? Que nós temos que estar sempre feliz. E aí eu pergunto, né? O que é felicidade? Né? O que é felicidade? O que é infelicidade? Né? Então, estes termos, a gente precisa tomar muito cuidado com eles, porque senão a gente vive numa constante e incansável busca por essa felicidade. E a felicidade nada mais é do que você ser, né? Você estar, você se desenvolver, você olhar para você. Nós temos momentos de alegria, de euforia. Felicidade é muito mais complexo, ela envolve outros fatores aí, que inclusive emocionais. Então a gente precisa, e a felicidade ela é diferente também, né, para cada um. O que traz felicidade para mim pode ser totalmente diferente para você. Então nós precisamos também ter um pouco desse respeito, porque assim, nós somos os atores da nossa vida, né? Somos nós que temos que conduzir a nossa vida e fazer com que ela seja boa. E aqui, inclusive, eu quero aproveitar o momento para plagiar a minha mãe, né? A minha mãe, ela fala isso, que nós somos responsáveis por ser feliz, que o ambiente, ele está bom ou ruim, vai depender da gente, né? E realmente, né, são sábias palavras, somos nós que fazemos com que o contexto no qual nós estamos inseridos, ele pode ser bom ou pode ser ruim. No entanto, a gente também precisa se respeitar nos momentos onde a gente também não está tão bem, né? Não é todo dia que o dia amanhece com sol. Tem dia que amanhece um pouquinho mais nublado, com chuva, e nem por isso o sol e a chuva deixam de ser importantes para o processo de desenvolvimento do meio ambiente, né? Então é esse cuidado que a gente precisa ter, né? Nós somos seres humanos, seres sociais, precisamos nos relacionar, fazemos parte deste contexto, são as relações que nos fazem crescer.
É isso mesmo, Valéria. E quando você coloca que a gente tem que se respeitar, a gente tem que entender, como você disse, que tem dias que iremos produzir mais, que a gente vai acordar, por exemplo, a gente vai querer fazer dezenas de atividades. Na noite anterior, eu planejei que eu queria fazer XXX. Eu posso acordar no outro dia e não querer fazer nada daquilo. E tá tudo bem. A gente não pode se culpar por isso, porque nós somos seres com sentimentos, com emoções. E nós somos afetados pelo mundo externo. Então, por exemplo, algum acontecimento pode mudar toda a nossa rotina, tudo que a gente tinha planejado. Mas tá tudo bem, amanhã a gente recomeça, né? Isso também, eu faço agora aqui um paralelo com as relações. Por exemplo, uma relação que está sendo construída, ou uma relação nesse período que está fragilizada, porque a gente está em contato mais intenso, querendo ou não, com as pessoas, pode chegar um momento que eu posso e devo falar, agora eu quero ficar comigo. Certo? Agora esse é o meu momento e tá tudo bem. Então é isso que a gente tem que voltar esse olhar de que a gente não precisa estar o tempo todo feliz, bem, porque como você disse, eu só repito aqui e acrescento que a felicidade ela é subjetiva. Ela é de cada um, é um conceito muito aberto. Eu posso estar feliz e a minha forma de demonstrar não é sorrir, não é falar para as pessoas que eu estou feliz. É eu sentir aquilo e ficar comigo, e tá tudo bem. Não é, Valéria? Então, Valéria, eu acho que a gente pode dizer, então, que não dá para viver sem se relacionar com o outro, não é? Não, José, não dá. Eu ia justamente fazer essa pergunta para você, porque nós já estamos aí caminhando para o final da nossa live. Passou muito rápido, por sinal. Muito. E aí, antes de encerrar, eu queria trazer justamente esse questionamento, né? Como que você pensa sobre isso? É possível, né, o ser humano viver sem outras pessoas? Né? Sem outras pessoas, que eu digo neste contato realmente, nestas trocas. O que você pensa? Eu acho que nós nascemos como sujeitos para a relação e em relação. Nós não nascemos para vivermos sozinhos. E isso que você disse, eu retomo. Não estou falando no sentido de uma relação conjugal. Isso é único, é subjetivo. Cada pessoa vai escolher para sua vida se ela quer ter alguém, se ela vai ter uma relação. No entanto, amizades, família, comunidade, essa relação com o outro, a gente não consegue viver sem. Porque, para começar, para a nossa Constituição, a gente se espelhou em um outro. Houve alguém lá atrás que a gente olhou e falou, opa, essa atitude, esse comportamento é algo que eu quero para mim, é algo que eu vou reproduzir. Então, se a gente se tivéssemos nascido para ser sozinho, nós não estaríamos nem aqui hoje. Porque nós dependemos sim de um olhar do outro para existirmos enquanto sujeito. E você, Valéria, o que você pensa? Eu concordo com você. Você falando aqui já me traz Vygotsky, né? Que traz aí a importância dessas relações e que a gente desenvolve o nosso psiquismo por meio das relações e das trocas. E o que você traz é muito pertinente. Né? Quando a gente fala em relações, é muito senso comum pensar que a gente está falando somente em relações de homem e mulher, né? De casal, de companheiros, não é esse sentido, mas o relacionamento como um todo. E essas relações, elas são estabelecidas em todos os contextos, né? Como você colocou, nós somos seres sociais, nós dependemos das relações para que a gente possa se desenvolver a cada dia, nós estabelecemos relações em todos os contextos. Inclusive no trabalho. Criança, né? Exatamente, criança na escola, adulto no trabalho, aqui para deixar de uma forma, né, um tanto geral. E estas relações, elas precisam realmente sempre buscar um equilíbrio, porque existem as diferenças, né? Cada família é única, vai ter uma forma
forma de educar, de desenvolver essa criança. Cada criança inserida dentro dessa família vai ter as suas particularidades, porque existe a subjetividade, e ela vai crescer e vai levar toda a sua construção enquanto sujeito para dentro do contexto de trabalho, da escola, do lazer, e ela vai se deparar com pessoas que são diferentes e que ali eles vão se construir cada vez e aprender com estas diferenças. É isso que é o belo, né? O belo dos relacionamentos. Exatamente. E mais um ponto aqui, né? Acho que para a gente fechar é importante nós pensarmos que a tecnologia é importante, sim. Não podemos deixar de olhá-la com toda essa importância e o quanto que ela hoje faz com que a gente possa ir além, né? Estarmos aí dentro deste mundo, né? Pensar nessa globalização. Mas nós não podemos achar que as relações elas precisam se encerrar por meio de um relacionamento distanciado, virtual. Nós precisamos prezar sim cada vez mais o relacionamento, né, de contato, o relacionamento presencial, porque são essas construções que vão fazer com que a gente possa nos desenvolvermos enquanto seres humanos, né, enquanto sujeitos realmente. Mas é isso, eu acho que foi muito bacana este bate-papo com você, adorei, foi muito legal, né, muito bom poder conversar um pouquinho mais com você. Agora nós estamos, né, em home office, a gente já não consegue se ver com muita frequência para poder conversar e discutirmos temáticas assim importantes, mas estamos sempre ali, né, pelo uso da tecnologia, pelas Exato. Ferramentas aí que são disponíveis para a gente poder discutir, alinhar trabalho, pensar temáticas, refletir pontos que sejam importantes e que venham somar para a formação desse homem, desse sujeito que faz parte da nossa vida, né, enquanto profissionais aí da educação. Isso mesmo, Valéria, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje com você, trocando ideia, vendo tantas pessoas participando, comentando, interagindo. Isso é muito importante para a gente, ter esse retorno, ter esse feedback e ver de que a gente foi num caminho certo, correto e que fez muito sentido, né? Então, mais uma vez, Valéria, obrigado pelo convite, por acreditar nesse momento. E a gente volta outras vezes, né? Vamos voltar sim. Vamos já deixar um desafio para o pessoal, caso eles queiram aí ouvir um pouco mais sobre alguma temática, mande para nós, mande aí na nossa conta aí, né, uma mensagem para a gente, quais as temáticas que vocês gostariam, né, que a gente conversasse um pouquinho, que trouxesse um diálogo, quem sabe, né? Nós vamos aí pensando ações e voltamos num outro momento para conversar um pouco mais com vocês. José, agradeço muito, muito obrigada, boa noite a todos que estão nos ouvindo, noite, que participaram aqui desse momento, foi muito bacana, até mais pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.